Meu marido marcou uma viagem para o Havaí para toda a família dele, mas esqueceu de me incluir. Descobri a viagem por acidente quando minha filha de 8 anos, Mia, entrou correndo na cozinha perguntando se podia levar o maiô novo para o Havaí no mês que vem. Eu não fazia ideia do que ela estava falando, até ela me mostrar no iPad o grupo de mensagens no qual meu marido, Steve, tinha colocado ela sobre a viagem em família que ele estava planejando. Havia confirmações de voo para o Steve, nossos 2 filhos, os pais dele, a irmã dele, Raquel, e o marido dela. Até o irmão dele, com quem ele não falava há 2 anos. 7 passagens para Maui. Por 10 dias. Meu nome não aparecia em lugar nenhum. Quando Steve chegou em casa, perguntei sobre o Havaí e vi ele ficar branco. Começou a gaguejar dizendo que achou que tinha me contado e que foi só uma falha de comunicação. Depois mudou a história, dizendo que ia me contar, mas queria que fosse uma surpresa. Quando eu apontei que todo mundo já sabia. Ele disse que devia ter esquecido de me adicionar na reserva e que ia resolver imediatamente. Mas quando ele ligou para a companhia aérea, de repente os voos estavam lotados e não dava para adicionar outra passagem. Que conveniente. A mãe dele ligou no dia seguinte dizendo como era doce da minha parte deixar o Steve ter um tempo especial com as crianças e a família dele. Foi aí que percebi que era de propósito. Steve tinha dito a eles que eu tinha escolhido ficar em casa. A Raquel mandou mensagem perguntando se eu estava bem com ela ocupando meu lugar nas fotos da família, já que eu não estaria lá. Meu marido literalmente me apagou das férias da nossa família. A verdade apareceu quando Mia comentou que o papai disse que a mamãe precisava de uma pausa de todo mundo e que ia aproveitar a casa quieta. Steve estava dizendo às crianças, havia semanas, que eu estava cansada demais para viajar e queria que elas se divertissem sem mim. Ele envenenou a cabeça delas antes mesmo de eu saber da viagem. Quando confrontei ele de novo, ele finalmente admitiu que achou que eu estava muito negativo ultimamente e que a família merecia uma viagem divertida sem meu mau humor estragar tudo. Meu mau humor? Eu estava trabalhando 60 horas por semana na seguradora enquanto ele estava desempregado há 6 meses jogando videogame. Mas claro, eu era o problema. Ótimo. Se Steve queria férias sem mim, eu ia garantir que ele tivesse exatamente isso. Primeiro liguei para meu chefe e pedi os mesmos 10 dias de folga. Disse que precisava resolver questões pessoais. Depois comecei a planejar minha própria viagem. Não férias, porém. Algo muito melhor. Veja, Steve parecia esquecer que eu cuidava de todas as nossas finanças, já que ele nem lembrava de pagar o cartão de crédito na data. Também esqueceu que a casa dos pais dele, onde ficariam antes de voar, estava parcialmente no meu nome, porque eu e ele coassinamos o refinanciamento. E com certeza esqueceu que eu sabia do probleminha de apostas dele, que ele escondia da família há anos. Na semana antes da viagem deles, comecei a me preparar. Cancelei a reserva do hotel em Maui e refiz para apenas 2 noites em vez de 10. Mas garanti que a confirmação mostrasse 10 noites. Também liguei para a locadora e troquei a minivan por o menor carro compacto possível. As malas de 7 pessoas num Corolla, seria interessante. Depois veio a parte divertida de verdade. Retirei toda a nossa poupança de viagem, aproximadamente $8.000, e coloquei em uma conta separada, só minha. Quando o cartão do Steve fosse recusado no Havaí, ele teria que explicar para a família por que estávamos sem dinheiro. Mas não era o suficiente. Eu queria que Steve realmente sentisse o que é ser excluído. Então convidei minha irmã, Lisa, para ficar comigo enquanto eles estivessem fora. Planejamos uma staycation com dias de spa, degustação de vinhos e jantares caros, tudo no cartão de crédito que eu e Steve compartilhávamos. Cada compra enviaria uma notificação para o celular dele enquanto ele tentava aproveitar a praia. No dia em que eles foram, fiz o papel da esposa perfeita, ajudei a arrumar as malas, levei até a casa dos pais dele, beijei todo mundo. Steve parecia até aliviado que eu não estava fazendo cena. A mãe dele me deu um abraço condescendente, dizendo que esperava que eu aproveitasse meu descanso. 2 horas depois do voo deles decolar. Enviei ao Steve uma foto minha e da Lisa nos shows e 5 estrelas do centro, com a legenda "Obrigada por sugerir que eu tirasse uma pausa". Depois desliguei o celular. Segundo a Mia, a viagem ao Havaí foi um desastre desde o pouso. O check-in no hotel foi uma bagunça. Steve ficou lá parado com toda a família amontoada atrás dele, enquanto a atendente balançava a cabeça e apontava para a tela. A voz dele chegou ao meu celular 3 horas depois de eles desembarcarem, trêmula, estressada. O hotel só tinha registrado 2 noites, não 10, e todos os outros lugares estavam lotados porque era alta temporada. Eu estava no restaurante com a Lisa, metade da taça de vinho vazia, ouvindo ele explicar o problema como se eu fosse consertar algo. Disse a ele que isso parecia péssimo e que esperava que ele conseguisse resolver. Desliguei e chamei o garçom para pedir um bolo de chocolate lava de $18. A Lisa ergueu as sobrancelhas para mim, mas não disse nada. Só levantou a taça e brindamos. Na manhã seguinte, fomos ao spa mais caro do centro, aquele que eu sempre quis ir, mas parecia extravagante demais. Pegamos roupões, chinelos e fomos para a sala de descanso antes dos tratamentos. Eu fiz o pacote completo: massagem, facial, banho de algas marinhas e um tal de tratamento com pedras quentes. Tudo no cartão de crédito, e eu sabia que o celular do Steve vibrava a cada notificação. A Lisa fez os mesmos tratamentos. Ficamos 4 horas sendo mimadas, com música suave, água com pepino e toalhas quentinhas. Eu ficava imaginando Steve tentando explicar aos pais por que o dinheiro tinha sumido. A massagista trabalhava meus ombros e eu percebia como estava tensa fazia meses. Quando saímos de lá, minha pele estava macia, meus músculos soltos, e eu tinha gasto mais do que nosso orçamento mensal de mercado. E não senti culpa alguma. Steve ligou de novo enquanto eu e Lisa nos arrumávamos para jantar. A voz dele estava diferente, mais aguda, quase desesperada. O cartão dele foi recusado no restaurante onde tinham levado todo mundo para jantar.
Theodore e Lilian tiveram que pagar a conta dos 7. Dava para ouvir a voz cortante da Lilian no fundo, exigindo saber o que estava acontecendo com nossas finanças. Steve perguntou se tinha algo errado com o banco, se talvez fosse fraude. Deixei ele se enrolar um pouco antes de dizer que o banco estava ótimo, e desliguei. Lisa me olhou do outro lado do quarto do hotel onde estávamos hospedadas. Por que não transformar aquilo em uma verdadeira viagem? Ela perguntou se eu tinha certeza de tudo aquilo. Eu disse que Steve tinha certeza quando me deixou de fora da viagem e mentiu para as crianças sobre mim. Ele ligou mais 10 vezes nas horas seguintes. Ignorei as primeiras 9. Na 10ª ligação, eu finalmente atendi e mantive minha voz calma e firme. Expliquei que tinha movido o dinheiro das nossas economias de férias para uma conta separada, já que ele tinha planejado uma viagem sem me incluir. Steve começou a gritar imediatamente, as palavras tropeçando umas nas outras, dizendo que eu estava arruinando tudo e sendo vingativa, e punindo as crianças por algo que ele fez. Esperei até ele parar para respirar e então lembrei de que ele tinha dito para todo mundo que eu era negativa demais e precisava de um tempo longe deles. Ele disse para os próprios filhos que a mãe deles não queria estar com eles. Os pais dele acharam que eu tinha escolhido ficar em casa. Ele escreveu uma história inteira sobre mim sem sequer se preocupar em verificar se alguma parte era verdadeira. A linha ficou silenciosa por um segundo, e então Steve desligou na minha cara. Meu telefone tocou de novo 20 minutos depois, com uma chamada de vídeo da Mia. O rosto dela encheu a tela, vermelho e inchado de tanto chorar. Ela estava espremida em um canto de um quarto de hotel minúsculo, com pessoas se mexendo atrás dela. Caden ficava batendo no braço dela para aparecer na câmera, e ela o empurrava enquanto chorava. Mais forte. Todo mundo estava apertado em um único quarto, porque era tudo que o hotel tinha disponível, e ninguém estava se divertindo. E o papai ficava brigando com a vovó sobre dinheiro. E por que eu não estava lá para fazer tudo ficar melhor? Meu peito doeu ao ouvir a voz dela falhar nas últimas palavras. Mas me forcei a lembrar que Steve disse a ela que eu estava cansada demais para ir, que eu queria que eles se divertissem sem mim. Ele plantou essas ideias na cabeça dela por semanas antes da viagem. Essa bagunça toda era criação dele, não minha. Eu disse a Mia que amava e que falaria com ela no dia seguinte, e terminei a chamada. Antes que eu pudesse mudar de ideia sobre qualquer coisa, Lisa tocou no assunto do dinheiro no café da manhã seguinte. Estávamos sentadas em uma cafeteria, comendo doces caros e tomando cafés elaborados. Ela disse que talvez eu já tivesse feito meu ponto e deveria enviar dinheiro suficiente para as crianças aproveitarem pelo menos um pouco da viagem. Eu enfiei o garfo no meu croissant e disse que não estava pronta para aliviar para o Steve. Nós discutimos, indo e voltando, a voz dela ficando mais afiada a cada argumento. Ela apontou que Mia e Caden também estavam sofrendo. Eu lembrei que ela tinha apoiado esse plano quando expliquei pela primeira vez. Ela disse que apoiava fazer Steve enfrentar consequências, não deixar meus filhos miseráveis no Havaí. A discussão terminou quando joguei dinheiro pela conta e saí da cafeteria. Ela me seguiu até o carro, mas quase não conversamos pelo resto do dia. Theodore me ligou naquela tarde, e a voz dele tinha aquele tom frio e formal que ele usava quando estava decepcionado com alguém. Disse que Steve tinha explicado toda a situação para ele, que eu estava mantendo a viagem refém por causa de um simples mal-entendido. Theodore começou uma palestra sobre unidade familiar, a importância do perdão, e como o casamento exigia comprometimento de ambos. Ele falou sobre como Steve estava tentando dar o melhor de si e que eu precisava ser mais compreensiva com a pressão que ele estava sofrendo. Em nenhum momento Theodore mencionou que o filho dele deliberadamente me excluiu da viagem e depois mentiu para todos. Em nenhum momento reconheceu que Steve envenenou meus próprios filhos contra mim. Ouvi tudo e então disse que precisava desligar, e desliguei. Enquanto ele ainda falava, entrei no nosso extrato do cartão de crédito e rolei pelos gastos do Havaí. O quarto apertado do hotel custava mais por noite do que a reserva original, porque foi de última hora. Várias refeições de restaurante para 7 pessoas apareciam, com os nomes de Theodore e Lilian nas cobranças. Já que o cartão do Steve não estava passando. 3 tentativas de fazer upgrade no carro alugado, de um compacto para algo maior, foram todas recusadas. Imaginei os 7 tentando caber naquele carro minúsculo, com toda a bagagem, dirigindo por Maui espremidos e miseráveis. Parte de mim se sentiu satisfeita vendo a prova do desastre que Steve criou. Outra parte se sentiu enjoada por saber que meus filhos faziam parte desse desastre. Meu celular vibrou com uma mensagem longa da Janelle. Ela me chamou de egoísta e cruel por arruinar as férias de todo mundo, especialmente a primeira viagem das crianças ao Havaí. Segundo ela, Steve só estava tentando dar uma experiência legal para a família, e eu estava punindo todos por causa do meu controle e da minha atitude negativa. Ela escreveu 3 parágrafos sobre como eu estava sendo irracional e vingativa, como eu estava prejudicando meu relacionamento com meus filhos, como eu estava mostrando minhas verdadeiras cores para toda a família. Terminou dizendo que todos sentiam pena do Steve por ter que lidar comigo. Li a mensagem 2 vezes, minhas mãos tremendo mais a cada leitura. Lisa me encontrou no banheiro 10 minutos depois, sentada no chão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não disse nada no começo, só se sentou ao meu lado e me puxou para o ombro dela. Eu disse que ouvir como meus filhos estavam miseráveis no Havaí doía mais do que eu imaginava. Ela fez carinho nas minhas costas e disse que Steve definitivamente merecia consequências pelo que fez, mas que talvez eu precisasse pensar sobre o que realmente queria com tudo aquilo. Eu queria que Steve sofresse, ou queria que meu casamento e minha família sobrevivessem. Porque naquele momento, eu estava conseguindo a primeira coisa, mas destruindo qualquer chance da segunda. Fiquei sentada no chão até minhas pernas ficarem dormentes e minhas costas doerem apoiadas no azulejo frio. Lisa me ajudou a levantar e voltamos para a sala, onde ela me fez beber água e comer alguns biscoitos, mesmo eu dizendo que não estava com fome. Ela perguntou se eu queria falar sobre o que estava sentindo, e eu disse que nem sabia mais o que estava sentindo.
Raiva do Steve, culpa pelas crianças, confusão se eu tinha ido longe demais, medo de ter quebrado algo na minha família que não podia ser consertado. Meu celular vibrou na mesa por volta da meia-noite. Peguei ele e vi uma mensagem de voz do Steve, com 7 minutos de duração. Lisa me observou encarar a notificação por um minuto inteiro antes de perguntar se eu ia ouvir. Eu apertei play e coloquei no viva voz. A voz do Steve saiu rouca e cansada, como se ele tivesse chorado por horas. Ele disse que estava gravando aquilo às 2 da manhã, horário do Havaí, e que todos finalmente estavam dormindo no quarto apertado do hotel. Ele começou dizendo que estava errado sobre tudo, e que estava mentindo para si mesmo sobre o motivo de ter me excluído da viagem. O desemprego tinha destruído ele mais do que admitiu para qualquer um, inclusive para si mesmo. Ele se sentia inútil, pequeno, como se estivesse falhando como marido. E, como pai, todos os dias. Planejar a viagem para o Havaí com o dinheiro dos pais dele e pontos do cartão de crédito foi a maneira que ele encontrou de tentar se sentir importante de novo, como se ainda pudesse proporcionar algo grande e especial para a família. Mas, em vez de me incluir e ser honesto sobre seus sentimentos, ele se convenceu de que eu era o problema e que a família estaria melhor sem a minha negatividade, arrastando todos para baixo. Ele admitiu que envenenou as crianças contra mim dizendo que eu não queria ir porque estava cansada delas. Ele disse que ouvir a Mia chorar sobre como estava tudo apertado e miserável fez ele perceber o que havia feito com nossa família. Ele excluiu a esposa, mentiu para os pais e irmãos, manipulou os próprios filhos e arruinou o que deveria ter sido férias incríveis porque estava orgulhoso e envergonhado demais para admitir que estava passando por dificuldades. A voz dele quebrou completamente quando disse que entenderia se eu não pudesse perdoá-lo, e que merecia qualquer coisa que eu decidisse fazer a seguir. A mensagem terminou com ele dizendo que me amava e que sentia muito por tudo. Fiquei lá sentado encarando meu telefone. Quando a mensagem terminou, Lisa perguntou o que eu estava pensando, e eu disse que não fazia ideia se o Steve realmente queria dizer tudo aquilo ou se estava apenas em pânico porque as férias estavam um desastre e a família dele estava vendo ele desmoronar. Ela disse que era uma pergunta justa e que eu precisava descobrir o que eu realmente queria antes de responder a ele. Ficamos conversando até 3 da manhã sobre meu casamento. Contei a ela sobre os últimos 6 meses do Steve desempregado e como eu trabalhava 60 horas por semana enquanto ele jogava videogame e mal procurava emprego. Falei sobre o quanto eu tinha ficado ressentida por fazer tudo enquanto ele não fazia nada, como eu tinha parado de contar a ele sobre meu dia porque ele nunca parecia interessado, como havíamos parado de ter conversas reais sobre qualquer coisa importante. Liz ouviu e perguntou se eu já tinha dito ao Steve que eu estava no meu limite antes de tudo isso acontecer. Percebi que não, porque eu estava ocupada demais com raiva e trabalhando o tempo todo para realmente sentar e ter uma conversa honesta com ele. Ela apontou que o que o Steve fez ao me excluir foi terrível, mas que eu também tinha me desligado do casamento meses antes sem dizer a ele o quão sério tudo tinha se tornado. Tínhamos falhado um com o outro de maneiras diferentes, e agora precisávamos decidir se queríamos consertar ou deixar acabar. Adormeci no sofá por volta das 4 da manhã e acordei às 9 com 17 ligações perdidas do Havaí. 3 eram do Steve, 2 do Theodore, uma da Lilian, e o resto eram de números que eu não reconhecia e que presumi serem outros familiares ligando para gritar comigo. Ignorei todas e fiz café enquanto Lisa tomava banho. Meu telefone tocou de novo às 10, e dessa vez era a Lilian. Eu quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz da Lilian parecia completamente diferente do tom frio e formal que ela usou quando me ligou sobre dar tempo de vínculo ao Steve. Ela parecia exausta, triste de algum jeito, mais velha. Ela disse que precisava falar comigo sobre o que realmente estava acontecendo na viagem ao Havaí. Eu me preparei para outra bronca, mas em vez disso ela disse que estava vendo o Steve desmoronar completamente nos últimos 2 dias. Ela tinha visto ele chorando no banheiro, perdendo a paciência com as crianças, incapaz de dormir, comer ou aproveitar qualquer coisa da viagem. Ontem, ele finalmente desabou e contou a ela e ao Theodore a verdade sobre por que eu não estava lá. Ele admitiu que me excluiu deliberadamente e mentiu para todos dizendo que eu escolhi ficar em casa porque era negativa e estava cansada. Ele confessou ter dito às crianças que eu não queria ir porque não as amava o suficiente. Ele explicou sobre perder o emprego e se sentir inútil, e como tentou provar que ainda podia proporcionar algo planejando a viagem sem mim. Lilian disse que se sentia péssima por ter acreditado na história do Steve sobre eu ser negativa e precisar de espaço. Ela tinha me ligado para dizer o quão doce era eu dar tempo de vínculo para o Steve, quando na verdade eu tinha sido completamente excluída e difamada para os meus próprios filhos. Ela pediu desculpas por não ter questionado a versão do Steve e disse que deveria ter percebido que algo estava errado quando ele pareceu tão aliviado que eu não fiz um escândalo no aeroporto. Ela perguntou se havia alguma forma de consertar aquela bagunça ou se o Steve tinha destruído nosso casamento completamente. Respondi que não sabia ainda e que precisava de tempo para descobrir o que eu queria. Ela disse que entendia e que esperava que conseguíssemos resolver, porque dava para ver o quanto o Steve me amava, mesmo tendo tomado decisões horríveis. Desligamos e eu me senti ainda mais confusa do que antes. 1 hora depois, meu telefone vibrou com uma chamada de vídeo do celular do Steve. Atendi e vi o rosto da Mia preenchendo a tela em vez do Steve. Ela estava sentada em uma toalha de praia, com o cabelo molhado e cheio de areia, e parecia tão pequena e triste que meu peito doeu. Kaden apareceu ao lado dela e os dois olharam para mim com aquelas carinhas culpadas e preocupadas. Mia perguntou se eu estava brava com eles por terem ido ao Havaí sem mim. Eu disse que nunca poderia ficar brava com ela ou com o Kaden por algo que o papai planejou. Ela começou a chorar e disse que o papai contou que eu não quis ir porque não os amava o suficiente para tirar férias com eles. Ela disse que acreditou porque o papai parecia tão certo, e agora se sentia mal por não ter me perguntado se era verdade. Kaden disse que ficou bravo comigo o voo inteiro por eu não querer passar tempo com eles. Ouvir minha filha de 8 anos dizer que achou que eu não a amava o suficiente para ir de férias quebrou algo profundo dentro de mim.
Eu percebi que a traição do Steve ia muito além de me excluir de uma viagem. Ele tinha envenenado ativamente minha relação com meus próprios filhos, fazendo-os acreditar que eu escolhi abandoná-los. Ele plantou dúvidas na mente deles sobre se a mãe deles os amava. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa que ele fez. Eu disse a Mia e ao Karen que os amava mais do que qualquer coisa no mundo e que sempre ia querer passar tempo com eles, não importa o que qualquer pessoa dissesse. Expliquei que o papai tinha feito algumas escolhas ruins sobre a viagem, mas que nada daquilo era culpa deles. Mia perguntou por que o papai mentiria sobre algo assim, e eu disse que o papai estava passando por coisas difíceis e cometeu erros, mas que a gente ia resolver isso como família. Conversamos por mais 20 minutos sobre a viagem e o que eles viram no Havaí, e tentei fazer eles se sentirem melhor. Depois que desligamos, fui para o meu quarto e chorei por 1 hora. Lisa bateu na minha porta por volta da 1 da tarde e disse que precisava ir embora porque tinha que voltar ao trabalho pela manhã. Antes de sair, ela me abraçou forte e disse que, não importa o que eu decidisse sobre meu casamento, eu precisava garantir que Mia e Karen soubessem que nada daquilo era culpa deles. Ela tinha razão. E passei o resto do dia pensando em como proteger meus filhos dos danos que Steve e eu tínhamos causado à nossa família. Pensei sobre que tipo de exemplo eu estava dando para eles ao buscar vingança em vez de tentar resolver os problemas. Pensei sobre o que eles aprenderiam sobre casamento e conflitos ao ver os pais destruírem um ao outro. Percebi que eu estava tão focado em fazer o Steve sofrer que não tinha pensado sobre o que minhas ações estavam ensinando nossos filhos, sobre como lidar com mágoa e raiva. Por volta das 18 horas, entrei na nossa conta bancária e olhei o saldo da conta separada para onde havia transferido nossas economias de férias. Pensei no Steve e nas crianças presos naquele quarto apertado do hotel, com os pais e irmãos dele todos amontoados e miseráveis. Pensei no rosto da Mia na chamada de vídeo, perguntando se eu estava brava com eles. Pensei no que Lisa tinha dito sobre garantir que meus filhos não lembrassem da primeira viagem ao Havaí como as férias em que o casamento dos pais explodiu. Transferi $4.000 de volta para nossa conta conjunta, o suficiente para cobrir um hotel decente para as 5 noites restantes, algumas atividades para as crianças e refeições decentes para todos. Não se tratava de perdoar o Steve ou deixá-lo escapar fácil. Era sobre garantir que meus filhos tivessem pelo menos algumas boas lembranças dessa viagem, em vez de apenas lembrar que todos estavam apertados, brigando e miseráveis. Mantive os outros $4.000 na minha conta separada porque ainda não confiava completamente no Steve e queria garantir que tivesse dinheiro que ele não pudesse acessar se as coisas piorassem. 20 minutos depois de transferir o dinheiro, meu telefone tocou com o número do Steve. Atendi e ouvi chorando tanto que mal conseguia falar. Ele não parava de dizer obrigado e perguntava se isso significava que eu estava disposta a tentar consertar as coisas. Eu o interrompi e disse que precisaríamos ter conversas sérias quando ele chegasse em casa. Disse que precisaríamos de terapia de casal e que ele precisava contar toda a verdade à família sobre por que eu não fui convidada e o que ele disse às crianças sobre mim. Disse que precisava ver mudanças reais em como ele lidava com nosso relacionamento, nossas finanças e a busca por emprego dele. Disse que não estava prometendo perdoá-lo ou permanecer casada com ele, mas que estava disposta a tentar a terapia e ver se conseguíamos consertar o que ele havia quebrado. Steve concordou imediatamente com tudo. Disse que contaria toda a verdade à família hoje, que encontraria um terapeuta assim que chegasse em casa e que faria o que fosse necessário para provar que poderia mudar. Me perguntei se ele realmente queria dizer aquilo ou se estava apenas dizendo o que eu queria ouvir porque estava desesperado e envergonhado. Eu disse que falaria com ele quando chegasse em casa e desliguei antes que pudesse dizer mais alguma coisa. 2 horas depois, Steve me enviou uma mensagem dizendo que havia mudado a família para um hotel melhor, com quartos de verdade para todos, e que tentariam aproveitar os últimos dias da viagem. Ele enviou fotos da Mia e do Karen finalmente sorrindo na praia, fazendo castelos de areia e brincando nas ondas. Eles pareciam felizes e relaxados pela primeira vez desde que partiram, e eu me senti aliviada que, pelo menos, teriam algumas boas lembranças do Havaí. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da Janelle, bem mais curta que a anterior e raivosa. Ela disse que Steve havia confessado tudo à família e que todos estavam chocados com tantas mentiras sobre a situação. Ela se desculpou por me chamar de egoísta e cruel sem conhecer a história completa. A desculpa parecia mais algo que ela precisava enviar porque o Steve disse, do que algo que realmente sentia, mas mesmo assim agradeci. Passei os 4 dias seguintes trabalhando em horários normais. Pela primeira vez em meses, saí do escritório às 17 horas em vez de 20 horas ou 21 horas, e não conferi meus e-mails. Depois do jantar, fui à academia, encontrei uma amiga para tomar café, organizei meu armário e fiz todas as coisas para as quais nunca tinha tempo quando trabalhava 60 horas por semana. Pensei muito sobre o que realmente queria da minha vida e do meu casamento. Percebi que estava tão ocupada sendo a responsável e ressentida pelo desemprego do Steve que nunca disse a ele o quão perto estava do meu limite. Antes de tudo isso acontecer, deixei o ressentimento crescer por meses sem ter conversas honestas sobre o quanto me sentia sobrecarregada e irritada. Excluindo-me, Steve foi terrível e imperdoável em muitos aspectos, mas eu também falhei em comunicar quão graves eram nossos problemas antes que eles explodissem. Ambos cometemos erros, e agora precisávamos decidir se queríamos consertá-los ou desistir. No dia em que Steve e as crianças deveriam chegar em casa, limpei a casa inteira, preparei o jantar favorito deles e tentei me preparar para o que viesse a seguir. Ouvi o carro entrando na garagem às 18 horas, e meu estômago deu um nó. A porta da frente se abriu e Mia correu primeiro. Ela largou a mochila e correu direto para mim, chorando e pedindo desculpas por acreditar no papai quando ele disse que eu não queria ir. Eu a peguei, mesmo ela já estando grande demais para carregar facilmente, e a segurei apertada contra meu peito. Disse a ela que sempre iria querer estar com ela, não importava o que qualquer um dissesse, e que não tinha nada pelo que se desculpar. Karen abraçou minhas pernas, e Steve ficou na porta com todas as malas, parecendo cansado, assustado e inseguro.
O clima estava tenso e constrangedor, como se todos estivéssemos andando sobre vidro quebrado, tentando não piorar as coisas. Coloquei as crianças para dormir mais cedo naquela noite e voltei para a cozinha, encontrando Steve sentado à mesa, com as mãos entrelaçadas à frente. Ele olhou para cima quando entrei, e dava para ver que havia chorado. Sentei-me à sua frente e esperei ele começar a falar. Ele respirou fundo e contou que vinha lutando contra a depressão desde que perdeu o emprego 6 meses atrás. Disse que acordava todas as manhãs se sentindo inútil porque não podia mais sustentar a família. Explicou que vinha usando pontos de cartão de crédito que havia economizado por anos, além do dinheiro que os pais ofereceram para a viagem, porque queria se sentir importante novamente. Queria provar que ainda podia fazer algo grande e significativo pela família, mesmo sem estar trabalhando. Ouvi sem interromper enquanto ele falava sobre se sentir um fracasso cada vez que eu saía para o trabalho e ele ficava em casa jogando videogame. Admitiu que planejar a viagem o fazia se sentir competente e necessário pela primeira vez em meses. Então olhou para mim e disse que me excluir foi a pior coisa que já fez alguém. Disse que mentir para as crianças sobre o motivo da minha ausência era imperdoável. E que entendia se eu não conseguisse superar. Eu disse que entendia como é lutar e se sentir inútil. Mas isso não justificava o que ele fez comigo. Disse que ele me excluiu da minha própria família e virou nossos filhos contra mim, e que não sabia se nosso casamento poderia sobreviver a esse tipo de traição. Ele assentiu e disse que faria qualquer coisa para consertar, mas sabia que poderia ser tarde demais. Ficamos em silêncio por muito tempo antes que eu finalmente subisse sozinha para o quarto. Na semana seguinte, tivemos nossa primeira sessão de terapia de casal com a doutora Patterson, muito bem recomendada. Esperei que ela tomasse meu lado imediatamente quando expliquei o que Steve havia feito, mas, em vez disso, ela nos fez perguntas difíceis sobre como nos comunicamos e lidamos com conflitos. Ela apontou que a traição de Steve foi enorme e causou danos reais à família, mas que minha vingança também prejudicou nossos filhos. Disse que Mia e Karen passaram dias no Havaí assistindo o casamento dos pais desmoronar em tempo real, e isso não era justo com eles. Perguntou por que eu não tinha contado ao Steve o quanto me sentia sobrecarregada e irritada antes de tudo explodir. Admiti que estava tão focado em ser a responsável e manter tudo em ordem que nunca disse o quão perto estava do meu limite. A doutora Patterson disse a Steve que ele precisava assumir responsabilidade pela depressão e pelo desemprego. Em vez de se esconder atrás de planejamentos elaborados de férias, ela disse a mim que eu precisava comunicar claramente minhas necessidades, em vez de deixar o ressentimento crescer até querer vingança. No fim da sessão, estávamos exaustos e nenhum de nós se sentia vingado. A doutora Patterson agendou consultas semanais e disse que teríamos muito trabalho se quiséssemos salvar nosso casamento. 2 semanas depois, Steve recebeu uma ligação de uma empresa onde havia feito entrevista 4 meses antes. Ofereceram-lhe um cargo com bom salário e benefícios, começando em 2 semanas. Ele desligou o telefone e apenas me olhou como se não acreditasse que era real. Eu podia ver que ele estava nervoso sobre se eu acreditaria que estava realmente mudando ou se achava que era só mais uma solução temporária. Honestamente, eu ainda não sabia no que acreditar. A oferta de emprego foi uma ótima notícia, mas não apagou o que aconteceu no Havaí nem consertou a confiança quebrada entre nós. Disse a ele que estava feliz que voltaria a trabalhar e a contribuir financeiramente, mas ainda tínhamos meses de terapia pela frente. Ele assentiu e disse que entendia que precisava se provar ao longo do tempo, e não apenas com uma oferta de emprego. Concordei em continuar com a terapia e ver se conseguíamos reconstruir algo real, em vez de apenas voltar a como as coisas eram antes. Ele aceitou o emprego naquela tarde, e senti um pouquinho de esperança pela primeira vez desde que descobri sobre a viagem ao Havaí. 3 meses depois, nossa vida parecia completamente diferente. Steve estava trabalhando em tempo integral num novo emprego e realmente parecia gostar. Ele chegava em casa em horários razoáveis e ajudava com o jantar e o dever de casa, sem que eu precisasse pedir. Estávamos ambos em terapia individual, além da terapia de casal semanal com a doutora Patterson. A maior mudança foi na forma como nos comunicamos agora. Tivemos conversas difíceis sobre dinheiro, responsabilidades e sentimentos. Em vez de deixar as coisas se acumularem, sentávamos com Mia e Karen e explicávamos, de maneiras que eles pudessem entender, que mamãe e papai cometeram erros e se magoaram, mas que estávamos trabalhando para consertar. Mia perguntou se íamos nos divorciar, e eu disse honestamente que estávamos tentando muito não fazer isso. Começamos a planejar umas férias de verdade para a família no próximo verão, onde todos seriam incluídos. Desde o início, Steve me mostrou as opções de resort e pediu minha opinião sobre tudo. As coisas não eram perfeitas, e eu ainda estava magoada pelo que ele havia feito comigo. Alguns dias olhava para ele e sentia raiva novamente por ter sido excluída e mentiram sobre mim. Mas também conseguia ver que ele estava genuinamente se esforçando para mudar. Ele ia à terapia toda semana, tomava os antidepressivos e se mostrava presente para nossa família de maneiras que não havia feito antes. Nosso casamento havia sobrevivido. Mas não era mais o mesmo casamento. Agora ele se baseava na honestidade e na responsabilidade, em vez de eu apenas segurar tudo enquanto ele seguia à deriva. Não sabia se conseguiríamos a longo prazo. Mas, pela primeira vez em meses,